Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chavecast. E esse episódio está muito especial porque eu acabei de ver a terceira edição do Mulheres que Realizam e eu tô assim feliz, emocionada, grata a Deus pelo projeto maravilhoso que Deus me confiou e que a Chave Mestra também abraçou a proposta junto comigo. Eu sei que não foi fácil. A primeira vez que eu cheguei falando que eu queria um livro encadernado, capa dura, eles falaram: você tá doida? Que novidade é essa? Mas eles toparam o desafio comigo. Eu tô compartilhando aqui com todo mundo que ficou muito mais lindo do que eu idealizei. Ficou muito mais lindo do que a minha mente pôde conceber. Então, meu amor, meu carinho, meu respeito, minha gratidão à Chave Mestra que abraça meus desafios também, né? E agora um podcast lindo, maravilhoso, com duas coautoras dessa terceira edição, que eu tenho certeza que também vão concordar comigo na hora que verem o livro. A Elaine, seja muito bem-vinda, Elaine, ao nosso podcast. Obrigada, Tarsis. Eu só tenho a agradecer você pelo convite. E tá sendo um desafio para mim, mas eu tô muito, muito, muito feliz. Legal, eu também tô muito, muito, muito feliz. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Tarsis, pelo convite, pela confiança, pela oportunidade, pela amizade. Também estou muito feliz e grata por tudo isso. Estamos aqui entre amigas, né? A gente já Graças tá a no Deus. Graças final a Deus. da gravação dos podcasts e eu percebo como o entrosamento, como a escolha das mulheres, assim, é incrível. A gente, é tudo muito divino, realmente. Elaine, quero começar te perguntando, quem é a Elaine, além da profissão, além do que você faz como profissional? Quem é a Elaine? A Elaine é uma mulher verdadeira, honesta, carinhosa, amiga, boa esposa. E eu falo que ela é a mãe da Isis Maria, do anjo mais lindo do céu. Que lindo. Que gostoso de te ouvir, falando com mais calma, né? Eu Sobre sou mais isso. tranquila, mais serena para falar. Que bom. Thaís, quem é a Thaís além da profissional? A Thaís, né, como Deus prepara bons encontros. A Thaís, acabei de descobrir que é muito parecida, né, com a nossa amiga. Eu busco ser inteira em tudo que eu faço, né? Então, conciliar meus valores, meus ideais em todas as entregas que eu vou fazer, seja para minha família, seja para o meu trabalho, seja para o que quer que eu me proponha a fazer. Acho que é uma... E é uma busca, né? Porque não dá para ser... A gente nunca vai estar inteiro por completo, né? Embora Deus nos capacite. Acho que é essa busca. Acho que a Thaís é uma mulher que busca ser e estar inteira em tudo que faz. Você sabe que de um tempo pra cá, assim, de alguns anos pra cá, eu criei um mantra pra mim mesma, que é vida de verdade. A Tarsis quer viver a vida de verdade. E a vida de verdade, ela vai ter os desafios, ela vai ter as pedras no meio do caminho, mas assim, eu decido que eu não quero mais fingir, eu não quero mais simular nada, eu não quero mais forçar um negócio para parecer, para pertencer àquilo. E aí a vida começou a fluir com uma naturalidade, com uma leveza, a palavra maior é a leveza, com uma verdade. Então, a vida de verdade, né, me Sim. trouxe, me levou para um outro, desviou assim minha rota e me levou para um outro rumo. Que Com os delícia. desafios que a gente tinha na outra vida que não era tão de verdade, mas então hoje quando eu ouço as pessoas assim, falando muitos elogios, rasgando muitos elogios, internamente eu só agradeço e tal, mas internamente eu falo, gente, só eu sei os tombos que eu levei para viver. Mas assim, hoje o meu sorriso é mais verdadeiro. Até o sorriso é mais verdadeiro, né, Paga-se um Thaís? preço, né? Paga-se um preço que nem é tão alto. Eu acho que no final das contas, o preço é mais baixo do que o preço da minha. Eu vou usar a palavra mentira, mas vocês entendem que é uma forçação de barra? Sim, sim, sim. Eu acho que chega num ponto que nem dá mais, né? Não é saudável. Nós estávamos falando aqui, né, nos bastidores sobre saúde mental. Nem é saudável. Viver essa vida de mentira, essa vida de aparências, essa vida de tudo muito perfeito. Então, como você falou, é um preço muito mais alto. E que vale a pena. E que vale a pena. Elaine, é,
eu sei que você decidiu ir trabalhar com o seu marido, contando rapidamente a sua trajetória, né? Uhum. Foi uma escolha. O que mudou para você? Foi fácil? Não foi fácil? Empreender com família? Como é que você enfrenta isso no dia a dia? Como é que você chega em casa e não fica falando do trabalho com o marido? Porque pega o mesmo carro para ir trabalhar, o mesmo carro para voltar. Como é que você consegue equilibrar aí os pratos trabalhando em família? Como é que é isso para você? Ai, Tarcísio, é bem tranquilo, né? Eu trabalhei durante 18 anos, né? Numa empresa privada. Então, eu era... Cumpri horário, né? Tem toda aquela questão de CLT, né? Tem todos os horários para cumprir. E assim, eu fiquei 18 anos, eu falo que eu fiquei 18 anos da minha vida presa, né? Porque eu entrava de manhãzinha, às vezes nem saía para almoço, ficava ali dentro daquele ambiente fechado, só saía às 6 horas da tarde que estava já escuro. Então, foram 18 anos da minha vida que eu vivi presa numa jaula. E hoje, nossa, eu falo que eu tô no céu, né? Trabalhar com o Fernando é maravilhoso, né? Ele é uma pessoa... né, não é porque é meu marido, mas ele é muito bom. E aí eu tenho meu horário, posso fazer, né, tudo o que eu queria fazer antes, que eu não tinha aquele tempo, né? Então, pra mim, eu tô realizada hoje. Esses dias eu mandei um áudio pra ela, né? Ela, não, eu fui buscar os cachorrinhos de pet e agora eu tô em casa. Eu falei, então tá bom. Que delícia! Né? Então, eu tenho esse tempo pra mim agora, né? Bom, né? Eu tenho esse tempo. Apesar de não estar, eu acho que usando ele da forma que eu queria lá atrás, né? Devido a tudo que aconteceu na minha vida, que eu dei uma, né, murchada. Mas eu tenho fé que em breve eu vou conseguir. E você sabe que eu também fui... Você foi por 18 anos de CLT, eu fui por 11. E quando eu montei meu escritório, a minha mente estava tão condicionada que eu demorei muito, Elaine, pra saber que eu não precisava chegar às 8. Exato. Eu não precisava abrir e fechar o escritório. Que eu podia chegar às 9 e ir pra academia às 7h30. Eu fazia academia, gente. Vou compartilhar isso. 5h30 da manhã pra estar às 8 lá. Aquilo pra quê? Por quê? É uma ótima pergunta, né? Quando Pra você quê? faz isso por escolha, tudo bem, mas não era pra estar. Aí depois que eu passei por processos de saúde bem desafiadoras e que não dava mais para eu 5h30, e como um dia, gente, vou compartilhar isso, não há muito tempo atrás, eu fui... Fez muito frio em Maringá esse ano, e aí era umas 10 da manhã, eu falei assim, vou passear com os cachorrinhos 10 da manhã, porque tá quentinho. E eu ficava assim, o que vão pensar de mim? Eu tô passeando com os cachorros às 10 da manhã. Olha que loucura! E eu já tenho escritório há muitos anos. Sim. E recentemente passou isso. Então, a gente vai se permitindo. Eu acho que a nossa história, né, tudo que nós vivemos, condiciona a nossa mente de tal forma, e é inconsciente, que conforme a gente vai tendo as oportunidades, a gente vai vivendo, e a gente vai se permitindo coisas que, na verdade, você sempre pôde. Você nunca esteve presa na gaiola. Não. Mas, por alguma razão, você limita a mente, né, Thaís? Eu acho que tudo é construção, né, Tarsis? E nesse caso, desconstrução, né? Então, desconstruir para construir. Então, construir essa vida mais leve, né? Construir essa liberdade que você já tinha, mas que você não tinha se permitido, né? Você não tinha construído na sua cabeça a liberdade. Ela já existia, né? A gaiola a porta da gaiola já estava aberta, mas na cabeça ainda não, né? Ô, Thaís, e pra você? A Elaine saiu do CLT de 18 anos e foi empreender com o marido. E você, que sempre foi empreendedora, agora tá no funcionalismo público. Explica pra gente como é que é essa transição e o que tá passando no teu coraçãozinho aí. Eu continuo, né, empreendendo, então eu continuo com a minha empresa na área de consultoria de gestão de pessoas e cultura organizacional. E eu sou muito agregadora, né? Não acumuladora, mas agregadora. Então veio a somar, e como eu estava comentando com vocês, eu gosto muito de experimentar, eu sempre gostei de tentar construir o caminho do meio, convidar as pessoas para o caminho do meio. Eu sou enfermeira de formação e minha primeira experiência, acho até que é uma história legal de compartilhar, foi como cuidadora de idoso, embora já fosse formada, já tivesse uma pós-graduação, estava difícil de conseguir emprego, estava precisando de grana, e surgiu uma oportunidade. E topei, cuidava de um senhor de idade, 6 dias por semana, todas as noites. Então, assim, foi bem desafiador, mexe com o ego da gente, né? Mas foi uma experiência muito incrível. E nessa experiência, a outra cuidadora, ela era muito centralizadora.
E se eu fosse, né, recém-formada, fosse pelo caminho de, eu vi na faculdade, etc e tal, ela ia se ofender e ia criar um muro. E eu fui muito por esse caminho do meio. Eu tava pensando, e se nós tentássemos? E se nós fizéssemos? Experimenta durante o dia que eu experimento à noite. E é muito legal porque, então, sempre foi meu jeito, digamos assim. E agora, né, eu lidero diretamente 80 pessoas. Um time muito diferente. Um time que pensa diferente da galera da iniciativa privada. Então, o funcionário público tem um jeito, nem certo nem errado, mas um jeito diferente de pensar. E acaba que eu tenho que construir um jeito diferente de liderar, mas eu não posso me distanciar de quem eu sou. Então é muito esse laboratório de vamos tentar, vamos experimentar, e se, o que vocês acham. Então tá sendo incrível. Não deixei, né, o que eu estava fazendo, então minha empresa segue, meus projetos seguem, mas tá sendo um laboratório. Legal. Elaine, para você, quando você recebeu esse convite, né? De você ter recebido o convite para escrever o livro, você ter topado, você ter escrito, e hoje você está aqui em São Paulo. Conta pra gente toda essa jornada aí, conta pra gente um pouquinho de tudo isso. Eu fiquei na verdade eu fiquei indecisa quando eu tive o convite, né? Eu falei, meu Deus, eu não sou acostumada com esse mundo, né? Aí eu falei, não, eu tenho que me desafiar, né? E eu achei até que ia ser difícil, sabe? Colocar no papel ali a minha história, né? E a hora que eu comecei a escrever, nossa, foi fluindo tão bem, que eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso de mais páginas. Mas essa frase é unânime, não deu para contar tudo. Gosto. Exatamente, não deu para contar tudo. Inclusive, eu tive que tirar algumas partes para poder, né, reduzir o máximo ali mas assim, eu acho que ficou lindo, ficou maravilhoso, né? Eu recebi já o capítulo, então acho que foi a melhor coisa, assim, que aconteceu na minha vida no último ano, vamos dizer assim. Que gostoso. A melhor coisa no último ano foi isso. E é uma experiência muito diferente do que todas nós, até para mim, que tô na terceira edição, mas é uma vez no ano que a gente vem para São Paulo, que a gente passa o final de semana aqui. É uma experiência muito diferente, né? Que a gente vive, a jornada. Por isso que eu pergunto, como é que foi a jornada de falar, tá, eu quero escrever, entregar, revisar, viajar, chegar aqui, né? Eu sei que todo mundo passou por um monte de coisa. E assim, o ano passado, eu já tinha pensado, né? Eu falava, meu Deus, eu podia colocar minha história num livro. Aí esse ano veio um convite. Cuidado eu falo, gente... com o que você pede. Aí veio o convite, eu falei, não, então se veio o convite é pra eu topar, né? E eu acho que Deus fala muito comigo, sabe? Ele vem falando muito comigo. E eu acho que isso foi compartilhar os nossos desafios. O que eu mais vejo é que os feedbacks que eu recebo são 100% no sentido de me identifiquei com o desafio que ela viveu, que ela passou, que ela superou. E às vezes a gente tá no nosso mundo, na nossa dor, na nossa, né, Thaís? E é desafio para todo mundo. Não tô diminuindo a dor de ninguém. E eu, gente, sinceramente, ainda estou passando por um grande desafio pessoal. Mas parece que só você passou por isso, que só você. Exatamente. E aí, quando eu começo a conversar, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz aquilo, deu certo. E se vocês vão passar, ver aonde o livro chega. Daqui a pouco, alguém da China vai mandar um Instagram pra você, tô aqui na China e li tua história, achei incrível. Você fala, como? O livro chega onde minha voz não chega, onde a minha imagem não chega. A Thaís não tem como estar em todos os lugares do mundo. Então, por alguma razão, alguém mandou, um parente mandou, qualquer coisa que seja, um amigo, a história chega, né? E a lição da história, especialmente, chega onde eu não chego. Né? A mensagem, onde eu não chego, onde a minha voz, a minha imagem não chega. Assim como a tua história, a tua imagem, né? E você, Thaís, do Sim até São Paulo, me conta tudo. Só pegando o gancho, né, no que ela falou, eu tenho um grande amigo que fala muito, né, que Deus é um Deus que realiza os bons encontros. E da hora que eu encontrei a Elaine ali fora, né, do que eu tô conhecendo da história dela, e você, né, que proporcionou isso, eu só posso dizer que verdadeiramente, né, o que esse meu amigo fala é uma verdade. Cada vez mais se prova, né? E como você bem falou, Tarsis, todo mundo tem desafio.
Eu costumo dizer que não tem dor grande ou dor pequena, né? Ainda mais pra quem tá sentindo. Então, ninguém tem o direito de falar assim, ah, mas a minha dor. Então, nós temos esse hábito, né? Ah, mas você não sabe o que eu passei. Ah, mas a minha dor, né? Então, realmente, a mensagem ela precisa chegar. E nós precisamos ser mais empáticos, né? Saber que dói em mim, dói em você, e em cada um vai doer de um jeito, respeitar mais a dor do outro, acolher mais a dor do outro. E sentir a nossa também, porque é importante se permitir sentir a dor. E o Quando que a ela dor vem. quer te dizer, né, Thaís? Exato. Eu confesso que, apesar de ter um projeto com mulheres há anos, desde 2020 tem o Clube Saber Mulher, e aí vieram os livros, né? Eu aprendi a ter empatia na dor. Recentemente, na dor. Uma dor inesperada, não foi uma coisa que eu planejei. Veio uma doença e, ó, amanhã você vai operar. Eu cheguei no médico e ele falou assim, quantas horas de jejum você tá? Foi assim, sem planejamento, Sim. entendeu? E até hoje tá tudo meio atropelado e tá tudo bem. E aí eu comecei a ter uma empatia que eu nunca tive pelas pessoas. E é exatamente isso, né? Esse ano, eu não gosto dessa expressão, mas esse ano foi. Quer dizer, esse mês, essa semana, foi aniversário de morte do meu pai, né? Uma expressão que eu acho meio bizarra, né? Aniversário é algo feliz né? Então é estranho. E quando meu pai faleceu, meu irmão do meio falou assim: viu, a realidade ela se impõe. O negócio é o seguinte, morreu. O que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Então, como que cada um vai viver essa dor? E falando de cada um sentir uma dor, muito próximo daquilo, encontrei uma amiga que tinha se separado. Foi uma separação bem feia, uma traição, assim, um negócio que ela tinha vivido um relacionamento de mentira. Porque desde o namoro, ele traía ela com outra pessoa e tal. E eu a convidei, na época você participou do Ponto de Virada, eu a convidei, né? Foi tudo meio junto e misturado. E ela falou assim, Thaís, não sei se eu vou, né? Tô meio mal ainda. E ela falou assim, eu fico até mal de falar que eu estou mal, porque você tá sentindo uma dor. Ela usou essa expressão, você tá sentindo uma dor de verdade, né? Teu pai morreu, o meu é só uma separação. E eu falei, cara, não tem isso de dor de verdade. Eu falei, pra você é um luto também. Aquele casamento que você achava que existia, não existe mais. Aquela pessoa que você achava que era uma coisa, é outra. E é muito isso, sabe? Exercitar que tá todo mundo vivendo o seu BO, né? E a gente não pode. Eu poderia, naquele momento, falar assim: ai, realmente, nossa, minha dor é muito maior que a sua. Larga de frescura e vem pra Maringá, né? E a gente não tem esse direito. Ninguém tem esse direito de colocar a sua dor num pedestal e diminuir a do outro. Então, eu aprendi muito com o processo de luto. Que eu nem entrei nesse assunto, foi a Thaís que entrou nesse assunto, né? E eu acredito que até te motivou, né, a ter a coragem, a ousadia de escrever o livro, porque a Elaine também passou por um luto. E aonde você se agarrou, Elaine, em forças, Em Deus. em Deus? Eu falo que, logo que ela faleceu, eu falo que eu não conseguia orar. O que me sustentou foi a oração dos outros. Porque eu não tinha força, eu não sabia rezar um Pai Nosso, eu não conseguia conversar com Deus, eu não conseguia. E eu falava pra todo mundo, eles falavam, tô orando por você. Eu falei, continua, porque é isso que tá me mantendo em pé. Porque não é fácil perder. Eu já perdi minha mãe, né? E aí perdi minha filha. Eu falo que a dor de perder um filho não se compara à dor de perder uma mãe. Né? Os dois, a dor é muito... É muito, muito... É uma dor que você não consegue mensurar, né? Mas eu falo assim, ela veio, eu falo que ela teve um propósito. O propósito dela foi de me aproximar de Deus e de me mostrar o amor verdadeiro. Porque acho que quem é mãe, assim... Eu acho que o amor de mãe, ele se compara ao amor de Deus por nós. Porque é um amor que você não consegue mensurar. É um amor muito verdadeiro, muito forte. E eu falo que esse amor, ele continua um céu de distância, né? Porque não morre. E eu falo que um dia eu ainda vou encontrar com essa minha pequena. Com certeza. Eu não tenho dúvida. E que legal que você trouxe da oração pelo outro, né? Eu nunca tinha ouvido de ninguém falar isso. Orem por mim, orem por mim. Como a nossa intercessão por outras pessoas é forte, é verdadeira. Funciona. E chega, né? Atinge a pessoa que a gente está
intercedendo, né? Então, para vocês que nos assistem, né? Todo mundo tem alguém em volta da gente que precisa de uma oração. Às vezes uma pessoa que nem compartilhou, mas que você viu que tá diferente, que tá tristinho, que tá mais quietinho, né? Então, que a gente tenha essa coragem de orar umas pelas outras, de orar pelas mulheres que realizam do primeiro livro, entendeu? Que passaram por muitas dores e muitas lágrimas. É engraçado como cada livro tem uma característica. A gente está no momento maduro do projeto. Mas no primeiro livro, eu recebi muitos áudios, assim, aos prantos. Acabei de escrever meu capítulo, terminei agora. Nossa, Tarsis, eu nunca pensei em tudo que eu passei e como é que eu tô aqui hoje. Eu recebi muito choro do primeiro livro. E aí o projeto vai criando, né? Vai tomando rumos diferentes e vai indo para outros lugares. Mas eu tenho certeza que muitas que nem compartilharam, mas que... foi muita lágrima sobre o papel, né? De escrita, né? Com certeza. Eu terminei de fazer o capítulo, eu já terminei chorando. Aí eu fui reler, né, pra ver se estava tudo certo. Terminei chorando. Aí recebi o capítulo, fui ler, chorei de novo. Acho que a Elba acabou de falar isso, que ela falou que ela se emocionou também. Ela falou, todas as vezes que eu li, eu me emocionei muito. E é um legado que a gente deixa, né? É um legado que traz força, traz coragem, faz a gente enxergar o processo que cada uma viveu e inspira. Maior do que tudo isso, né? Porque a dor você já viveu e tudo mais, mas inspira. Quantas mamães, né, vão ler esse capítulo e vão chorar sobre as páginas do teu capítulo e entender que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, né? E vai ficar. E eu falo que, né, que nem o propósito foi esse, de me aproximar de Deus, né? Eu estava bem afastada da igreja, aí depois do que ela faleceu, comecei a frequentar demais a capelinha que eu mandei fazer a missa de 7º dia dela. Daí, logo em seguida, já fui convidada para fazer parte da equipe da liturgia. Logo em seguida, já fui convidada para fazer o curso da Mestre, que é a ministra de Eucaristia. Então, hoje eu faço parte da equipe de liturgia e sou ministra da Eucaristia também. Que legal. E esses dias eu já comecei a visitar idosos, enfermos, né, para levar a Eucaristia. Então, assim, eu tô bem, tô me superando nisso, na Um fé, chamado, né? Um chamado. Exatamente. Uma das maneiras, né, da gente se curar é ajudar os outros, né? Com certeza. E essas visitas, eu imagino quão impactante que é, né? Nossa. Eu comecei a visitar uma família agora que... Obrigada. Que eu falo, meu Deus, o que eu passei não, né? Cada um tem a sua dor, né? Foi o que a gente falou agora há pouco, né? A gente não pode falar da dor do outro, porque a família que eu tô visitando hoje é bem... Você fala, meu Deus, como pode, né? Gente, e a vida depois desses desafios, Thaís? E você também passou por um desafio muito grande, familiar, pessoal, que envolve irmãos, que um pensa pra esquerda, outro pensa pra direita, outro quer olhar pra cima, outro quer dormir pra baixo. E o pós, como é que foi a organização, a estruturação? Teve calma, teve paciência, foi turbulento? Como é que você conseguiu acalmar? Deus cuida dos detalhes, né, Tarsis? Ele vai chamando pra perto. À época, meu irmão mais velho morava aqui em São Paulo, ele voltou pra Maringá. Hoje, nós somos sócios, né, na corretora que era do meu pai. Então, nós seguimos o legado do meu pai, coisa que meu pai falava, né, nega, você não se interessa por seguro, faz o curso, é legal, etc, né? Até quando eu passei pelo meu processo de transição de carreira, meu pai foi um grande incentivador. Mesmo sem saber, meu processo de transição de carreira foi muito tateado, né? Eu precisei me conhecer, entender o que eu gostava. Eu sabia que eu não queria mais a enfermagem, mas eu não sabia o que eu queria fazer. E uma vida inteira, eu nunca tinha pensado em ter o meu negócio. E meu pai, uma vida inteira, quando ele percebeu que eu estava infeliz, ele falou assim, nega, faz o que você quiser, mas trabalha pra você. E foi muito legal porque foi essa construção, né? Então, de nós não deixarmos a empresa dele morrer. Meu irmão foi fazer o curso de corretor, tirar a habilitação. Ele é o responsável técnico hoje pela nossa empresa. E essa reorganização, né? Nós nos tornamos mais
não vou dizer mais amáveis, mas eu já tinha desenvolvido, como a época eu viajava muito, antes do meu pai falecer, eu viajava muito, vinha muito pra São Paulo. Então eu fui desenvolvendo o hábito de falar eu te amo, de toda vez se despedir com eu te amo. E isso se intensificou. Então nós não éramos uma família que tinha o hábito de falar eu te amo. Até trazendo um pouquinho, né, pra coisa técnica, é muito atos de serviço. Então sempre foi muito um pelo outro, de cuidar do outro, de deixa que eu busco o pão, deixa que eu faço a janta, deixa que eu isso ou aquilo. Mas nós não éramos de verbalizar. Nós não éramos uma família que tinha o hábito de falar eu te amo. E nós desenvolvemos esse hábito. Então foi, né, um dos aprendizados, inclusive. Perdi minha avó no final do ano, que assim, quando ela faleceu, eu falei, cara, foi um pedaço da minha identidade. Minha avó faz muito parte da minha identidade. E como, né, a gente sabia, idosa, ela faleceu com 90 anos. Então, já depois, né, dessa perda do meu pai, a gente já tinha o hábito. Então, toda vez que eu via minha avó, né, falava, vó, dava um beijinho na cabecinha dela, na testa dela e falava, eu te amo. Então, já foi uma despedida diferente. Então, olha o quanto a gente amadurece, né, e a coisa vai ficando, não vou dizer que fica mais fácil, acho que não dá pra ficar mais fácil a despedida, a gente não foi feito pra morrer, né, foi o pecado quem nos trouxe à morte, mas uma maneira diferente de lidar com tudo isso. Então, acho que foi esse o grande aprendizado, as grandes mudanças. No episódio passado, na gravação passada e ontem, eu acredito que ontem, a gente falou muito da mente, né? O quanto nós, eu, vocês, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, né? Então, existem fatos que trazem a tristeza, né? E que você precisa trabalhar a mente intencionalmente, muitas vezes, né? Não é nem eu falava, não, peraí, calma, eu vou cuidar disso, né? E aí a gente falou de ouvir músicas que a gente ouve, e a gente falou mais da parte, assim, pessoal, realmente, né? De cuidar da mente, mas nesse caso é cuidar da mente de uma maneira diferente, né? Até para que a tristeza não tome conta e tal. Como é que foi para você, Elaine? Você tomou consciência disso? Não, eu preciso cuidar do que do que eu me alimento, né? Espiritualmente, com a leitura, com uma televisão, com a música e tudo mais. Como é que você cuida da tua mente hoje, no teu dia a dia? Olha, hoje, o que me distrai um pouco, né, às vezes eu, né, pensando em tudo que aconteceu, eu gosto de ler bastante, né, e o que me distrai um pouquinho mais, assim, é a rede social também, sabe? Aham. Ouvir música também eu gosto demais, só que às vezes as músicas que eu tô ouvindo hoje em dia me trazem lembranças dela, sabe? Mas não não me deixa triste. Trazem lembranças, mas não de tristeza, sabe? Fotos dela que eu gosto de ver também. Eu direto vendo fotos, que me faz passar tempo também. Amo ver vídeos dela. Isso me fortalece também, né? Que ela veio eu falo, depois da Isis eu sou outra mulher. Ela me mudou muito. E que nem ela falou de dizer eu te amo, né? Eu cresci na família também que a gente não era acostumada a fazer isso. Falar eu te amo para pai, ou receber isso de pai e mãe, né? E depois que a Isis faleceu, eu vejo meu pai, a primeira coisa, eu dou um beijo nele, pai, eu te amo, eu abraço ele, ele já, né, é mais reservado, né? Ele até dá aquele empurradinho assim. Mas hoje em dia eu chego pra ele, eu falo, toda vez eu encontrar com ele, abraço, pai, eu te amo, e beijo e agarro ele, É isso. né? Mas a gente aprende isso depois que a gente tem que passar por um processo para aprender a dar valor, né, em pequenas coisas que a gente poderia ter dado valor antes, né? E você, Thaís, como é que se cuida da tua mente todos os dias e desde que tudo aconteceu? Justamente se policiando, né, Tarsis? A gente tem que cuidar com o que fala, com o que ouve, com o que se alimenta, com o que deixa entrar também, né? Como eu disse, eu tô num desafio muito grande de liderança, né? 80 pessoas, gente muito diferente, é o dia inteiro, né? Me demandando, precisando de alguma coisa. E então acho que é muito escolher mesmo, sabe? O que a gente deixa entrar da porteira pra dentro, sabe? Então, hoje eu escolho muito o que eu deixo entrar. Tanto pessoas, desafios, se posicionar mesmo. Como você falou, né? A vida de verdade. Então, tem coisas que eu falo assim,
não por ser melhor do que ninguém, mas tem coisa que fala assim, cara, não preciso disso. Não Em, precisa. em N aspectos. Não preciso, não vou, obrigada, não quero, não preciso disso. Então, esse posicionamento com amor, né, com educação, zero arrogância, mas olha, obrigada, não faz sentido, hoje não. Eu acho que é muito importante. Eu acho não, né? Acredito que é muito importante e nos protege bastante de N situações que a gente não precisa passar. A vida hoje, ela tem muitas oportunidades, né, gente? Sim. De lugares, de pessoas, de situações, de trabalho, de tudo, né? Então, a gente precisa realmente entender aonde eu quero estar, qual é o ambiente que eu quero frequentar. Exato. E naquele ambiente vai ter pessoas que vão provavelmente buscar o mesmo propósito. A gente estava esses dias num treinamento, você e o Fernando, a gente se encontrou lá num treinamento. Então, o que eu escolho para minha vida, né? Exato. E esses treinamentos, eu falo assim, gente. Antes, já falei 1000 vezes aqui da Febracis, então a gente pode falar abertamente. Antes da Febracis, ninguém ia querer sentar do meu lado. Eu era muito chata, arrogante. Igual você falou agora, com toda humildade, assim, eu não preciso disso. Não, eu era. Eu falo assim que eu era o incrível Hulk, assim. De repente, eu estourava e ficava verde, assim, sabe? Eu era uma pessoa extremamente explosiva. E aí eu tive a felicidade de encontrar um treinamento que me fizesse entender o porquê daquilo tudo. Que, na verdade, aquilo tudo era um escudo para muita dor que eu carregava e que eu consegui desarmar, né? Consegui Sim. tirar o escudo da minha frente. E eu vejo que a vida hoje, ela dá muitas oportunidades para muita coisa boa. Hoje os movimentos das igrejas, gente, dentro de Maringá, quantos movimentos Sim. extraordinários tem que as igrejas promovem, né? Até muito pouco tempo atrás, a gente não via isso. Então, é entender também, né, em quais lugares que eu quero frequentar e entender que a partir dessa escolha também, muitas pessoas vão sair da tua vida, porque não Exatamente. cabe mais, não bate mais, né, as ideias, né? Como é que você tem escolhido esses lugares que você tem frequentado, esses ambientes que você tem pisado aí, junto com o teu marido, né? Que eu sei que vocês escolhem junto também esses lugares. Como é que tem sido esses ambientes, essa ambiência que você promove na tua vida no dia a dia, Elaine? Tarsis, eu falo também que minha vida mudou um pouquinho depois que o Fernando entrou no BNI. Ah, é maravilhoso. Eu sou fã do BNI. Depois que ele entrou no BNI. Então, ele trouxe as pessoas, né, ali, empresários, tudo. Então, é um nicho diferente, né? Então, a gente tem relacionamento com pessoas, assim, que nem eu fiquei na jaula 18 anos, né? Então, eu fiquei presa. Agora, eu tô conhecendo... Eu falo que eu tô conhecendo o mundo agora, né? Então, o que fez eu te conhecer foi pelo BNI, É verdade. né? Esses cursos que a gente fez, do Paulo Vieira, esses dias, né? E fiz a mentoria Camari, fiz... Daqui 15 dias eu vou ter um curso de RH. Então, isso eu nunca imaginei na minha vida, naqueles 18 anos. Sim. Né? Então, hoje, eu falo assim, meu Deus, depois do BNI, minha vida é outra. As pessoas são outras, sabe? E que você falou, quem era de verdade continua na minha vida. Com certeza. Né? Quem tinha que ficar para trás, ficou. Eu fiz parte do BNI por 4 anos e meio e a minha vida mudou muito. Eu tava falando de escolhas agora, no outro episódio. Na verdade, a gente tá falando do networking, né? Que como hoje nós temos muitas oportunidades de fazer networking, né? De parcerias estratégicas. O assunto era esse, parcerias estratégicas. E hoje a vida, assim como oferece vários lugares pra gente, ela oferece várias oportunidades também. Hoje eu vejo que as pessoas querem fazer parceria. Sim. As pessoas querem olhar uma pra outra e falar, Elaine, como que a gente pode trabalhar juntas? Como é que a gente pode crescer juntos? Como é que a gente pode se apoiar? Sim. Se apoiar, seja nessa oração. Você pode orar por mim, Elaine, eu posso orar por você. E a gente pode se fortalecer na oração. Com certeza. E o BNI, eu indico pra todo mundo. Eu cresci muito, me fortaleci muito, pessoal e empresarialmente, muito lá. Foram anos e meu tempo lá acabou, mas eu continuo falando, indicando. Eu falo que eu saí do BNI, mas o BNI não saiu de mim, não, gente. As pessoas, as coisas ai, vamos ter um jantarzinho aqui das meninas do BNI, vamos, e eu adoro. Então, a gente tem, de novo, muitas oportunidades. Sim. E, realmente, a variedade de relacionamentos que eu tive
eu não conheço outro lugar. Com certeza aqui em São Paulo tem muitos BNIs, né? Tem muito mais Sim. oportunidades. Mas lá em Maringá, como que eu ia atingir esse número de pessoas? Acessar esse número? São 700 empresários hoje lá. Então, realmente, é um movimento muito positivo, muito fortalecedor, e onde você tem o compromisso de gerar negócio. E você gera. Você entende, você muda a tua mentalidade, você entende que você pode gerar, e você gera. E dali a pouco, não é nem mais um compromisso, é tão natural, Sim. né? E você, Thaís, esses lugares, esses ambientes, como é que você tem escolhido isso na tua vida? A palavra é essa, exatamente escolha, né? Eu falei a caminho daqui de São Paulo, né, de Barueri para minha mãe, que a vida ela é um grande restaurante self-service, né? Então tem lá inúmeras opções e você escolhe o que faz sentido pro teu prato, pro teu momento. Então é olhar justamente, né, o que faz sentido pro meu momento. E graças a Deus, hoje eu tenho tido oportunidade. Deus, eu acho que ele vai ser, conforme nós vamos escolhendo, Deus vai cercando também, né? Nós escolhemos estar com ele e Deus é muito respeitoso. Então, uma vez que a gente escolhe, ele está conosco, né? E as parcerias certas, elas vão chegando. E, claro, as que não são tão certas, você cria, né, a sua barreira ali, o não, ele te posiciona. Então, não, obrigada, você é incrível. É aquela pessoa, né? Você toma um café com ela na rua, mas você não chama pra dentro da tua casa, pra dentro do teu negócio. Isso. Então, tem pessoas, né? Tem pessoas que é igual a regrinha de etiqueta, né? Eu falo que tem pessoas que sempre e às vezes nunca, sabe? Então, e isso pós-funeral do meu pai, eu percebi isso, sabe? Pessoas que se preocuparam e pessoas que não mandaram nenhuma mensagem, souberam e não mandaram nenhuma mensagem. E a vida, e tá tudo bem, diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Então, é escolher. A palavra é escolher, é analisar. A gente não é mais criança, né, Tarsis? Quando a gente é jovem, tudo é oba-oba, né? A mãe fala muito, você acha que todo mundo é seu amigo, mas não é todo mundo seu amigo. A hora que o negócio apertar, você vai ver que não é, né? Todo mundo tem uma história de um amigo que te deixou sem carona, que falou que ia e não foi, né? Que deixou apanhar sozinho na época de colégio. Então, acho que o amadurecimento traz muito isso pra gente. Falando em amadurecimento, muito legal isso. E eu vejo isso na vida, nos negócios, nos projetos, tu traz um amadurecimento, né? Elaine, o que você diria para Elaine de 10 anos atrás? O que você queria voltar e olhar para o olhinho dela e falar para ela? Eu acho que eu perdi muita oportunidade, sabe? Eu tive medo de abandonar uma coisa que eu, sei lá, às vezes eu já sabia que não ia dar certo lá na frente, mas eu acho que por medo, por acomodismo talvez, né? Vou continuar nessa vida e pronto. Mas eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo e entregar nas mãos de Deus, e Ele sabe o que faz da nossa vida, e seguir, E hoje minha vida é outra, né, que nem eu já falei, mas é isso, a Elaine do passado, ela poderia ter aprendido muito, 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 ter feito muitas coisas diferentes. Eu acho que nossa, se eu parar mesmo para pensar o que eu poderia ter feito na minha vida, nesses 18 anos presa, é muita coisa, é muita coisa. A Elaine do passado, hoje a Elaine está muito transformada. A Elaine é outra mulher mesmo. Você diria para a Elaine ser mais ousada, mais corajosa? Corajosa. Foi um medo que me paralisou lá atrás. Né? Hoje eu posso falar que eu vou com medo mesmo, sabe? Eu tenho fé, eu vou com medo mesmo. Até aqui eu estava, né? Até não queria vir por medo. Falei, não, mas eu tenho que enfrentar isso. Eu tá falando no microfone aqui, num podcast, nunca na minha vida. Eu falei, não, eu tenho que quebrar essa barreira. E eu vim. Falei, não, eu vou. E vai quebrar muitas outras, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. São oportunidades que a vida oferece e que a gente não pode perder mesmo, não. Que, gente, é uma experiência incrível se permitir viver coisas diferentes e que muitas vezes eu nem sabia que eu gostava. Exatamente. Olha que doido isso, eu nem sabia que eu gostava disso. Né? Exato. Quem diria que eu ia escrever um capítulo num livro? Entendeu?
Ia querer escrever mais. Não, se eu te falar que eu já até pensei, quem sabe se tiver o quarto, O quarto eu não vou escrever de novo. Ó, você vê, e eu nunca imaginei que as coautoras iam querer repetir. Eu já fiz parte. E eu não convidei, não, tá? Elas que vieram falar, tá rolando o terceiro, que eu quero ir. Então, as duas que estão no terceiro, que já estiveram no segundo, não foi por convite meu. Então, por quê? Porque eu achava que não, elas já fizeram parte, elas não vão querer repetir. Sim. E não é repetir. A Adriana Cheme esteve aqui, ela falou, não, eu tava num momento, enfim, ela tava num momento extremamente desafiador, no segundo. Uma dor profunda. Hoje não, hoje eu tenho outras coisas alegres e diferentes pra contar. Olha que legal. Então Que é legal. isso mesmo, não parou por aqui, tem muito mais por vir Com ainda. certeza. Né? É isso aí. Coisas boas. E a Thaís de 10 anos atrás, o que você quer olhar no olhinho dela e falar pra ela, Thaís de 10 anos atrás? Meu Thaís? Deus. Tarsis, eu nem sei, porque, né, 10 anos atrás, fazia tempo que eu não pensava em 10 anos atrás, né? Aconteceu tanta coisa, Thaís, de 10 anos atrás, não era casada, não conhecia o luto, não tinha empreendido, não pensava em empreender, não pensava em empreender e conciliar uma jornada de liderança, né? Hoje, de um time direto de 80 pessoas e responsável por 12 mil vidas, né? Que são os servidores do município de Maringá. Então, que pergunta difícil. Essa acho que é muito acredito que é muito parecido com o que a Elaine falou, né? Inclusive o versículo da minha vida, assim, seja forte e corajosa, né? Então eu precisei de muita força nesses 10 anos pra tudo, romper a barreira do CLT, como ela mencionou. Eu que nunca tinha pensado em empreender também. Eu falo que o empreendedorismo me escolheu porque eu comecei a perceber que eu queria fazer as coisas muito diferentes e não era nenhuma empresa que tinha que se adaptar a mim. Era eu que tinha que criar o meu espaço. Então, né, como eu falei, eu acredito muito nas coisas construídas. Então, eu precisava construir, né, essa comunicação, esse DNA, o meu jeito de fazer as coisas, colocar para o mundo. Então, coragem para construir. Acho que é isso. E o versículo, seja forte e corajoso, eu não vou lembrar ele. Eu até pegar Josué 1:9. Sim, e ele fala depois de vai e faça. Sim. Seja forte e corajosa, mas vai lá e faça, minha filha. Pega o avião e desce aqui no São Paulo. Pega a caneta e escreve. Vai lá e faça, né, Thaís? E isso é tão verdade, Tarsis, porque assim, eu acredito muito que Deus fala conosco. E durante muito tempo, no auge dessa incerteza, né? Onde eu vou procurar? Porque eu ainda não sabia que eu queria empreender, então, na dor ali da transição de carreira, quero sair, mas não sei o que fazer. Tudo muito confuso. Todas as vezes que eu ia à igreja, eu tenho um caderninho em casa, isso deve ter sido 2017, 2018, que, assim, durante 2 meses eu fui à igreja nesse espaço de tempo, não vou dizer que todas as vezes, mas umas 4 ou 5 vezes veio essa mesma palavra. E eu brigava com Deus na minha cabeça, né? Vamos ler em Josué 1:9, tá bom. E seja forte e corajosa. E eu falava assim, né? E ele fala, né, sobre fazer, sobre andar, sobre agir. Eu falo assim, tá, mas eu vou pra onde? Né? Vou andar pra onde? Vou agir pra onde? Então, eu acredito muito que a vida é sobre movimento, mesmo com dor, mesmo com dúvida. É no movimento que, né, conheci a Elaine, não conhecia, conheci você. Então, água parada, a única coisa que ela cria é bicho, né? Então é muito sobre movimento. Movimento. E em outra também oportunidade, a gente acabou de falar sobre isso, a gente falou que é assim, ó, você dá o primeiro... você tá aqui, é aqui que você quer chegar. Aí você sobe o primeiro degrau, você não tá vendo a luz lá na ponta da escada. A hora que você sobe o primeiro degrau, ilumina o segundo degrau. Sim. E aí você sobe o segundo degrau e ilumina o terceiro degrau. E as coisas vão acontecendo. Então, muitas vezes, essa certeza de como vai... Imagina, eu falo por mim. Certeza. De que, né? De nada, Então, né? assim, gente, é subindo o primeiro degrau que você vai ver a luz pro segundo. Não adianta você querer pular do primeiro pro quinto degrau. Dá um passo pequeno, faça alguma coisa, crie um hábito novo, começa a caminhar todo dia.
tira o açúcar do café. É uma pequena ação na vida pessoal, nos relacionamentos conjugais, na família, na saúde, no trabalho, no relacionamento com Deus. Eu comecei a frequentar, aí começaram a me ver, aí me chamaram para ser leitora, para estar na liturgia, e dali a pouco, nossa, ministro. Mas é porque você foi. Exatamente. Se você não tivesse frequentado, não ia te chamar. Não ia. Então, é um pequeno passo, um pequeno caminhar, que a partir dali vem o segundo degrau. Leitor, liturgia. Liturgia. Terceiro degrau. E aí a gente vai, gente, porque, né, saltar não dá. Sim. É isso. E eu falo que nem Deus fala muito comigo. Uma semana antes de eu receber o convite, Deus falou pra mim que, assim, na verdade, veio, né, o pensamento, fala que é o Espírito Santo que fala com a gente, né? sim. Assim, você vai ser ministra. Na semana seguinte, eu recebo o convite pra fazer o curso. Eu falo, meu Deus, eu tenho que aceitar, né? Ele já falou pra Ele mim já lá atrás. falou pra mim. Aí vira obediência. Aí vira obediência. Exato. Aí vira obediência. Você já tem o recado. Né? Aham. Meninas, já estamos caminhando pro final do nosso podcast. Esse podcast foi bem diferente. Foi muito conectado, foi muito emocional. Obrigada pela coragem, pela vulnerabilidade de vocês duas. Obrigada. De Eu se que agradeço. permitirem falar, compartilhar, ser luz na vida de outras vidas. Amém. E agora eu quero que vocês deixem, cada uma de vocês, uma chave final. Qual é a chave final que você, Elaine, quer deixar para quem vai ler o teu capítulo, para quem te ouve aqui Ai, meu pelo Deus. podcast? Qual é a chave final que você deixa? Mesmo que meio à dor, ame, abrace, sorri e confie em Deus. Amém. Que Ele conhece a sua vida, conhece o seu futuro e um dia você vai estar lá com Ele. É isso. Amém. Nós, Nós, Se Deus quiser. nós estaremos com Ele. Amém. 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 Você, Thaís, qual é a sua chave final? Vou trazer algo que esteve muito forte para mim nos últimos dias, nesse desafio de liderança. Vulnerabilidade, que você acabou de falar, coragem, e uma frase que meu irmão me falou quando eu decidi empreender, que é não ter compromisso com o erro. No sentido de, às vezes, nós temos o orgulho, e não é um orgulho de nariz em pé, é um orgulho de honra, assim, de tô certa, de poxa, eu não vou dar o braço a torcer. E isso nos impede muito de fazer pequenos ajustes, né? Então, esse às vezes voltar atrás, esse alinhar, sabe? Falar assim, Tarsis, ó, acho que dá pra fazer diferente. Vamos, me ajuda. Tô sentindo assim, essa vulnerabilidade pra fazer ajuste. Eu acredito muito, como eu já disse, no caminho do meio, na construção. E quando nós conseguimos ceder, nós conseguimos ter essa humildade de errei. E às vezes não é nem errar, não estava tão certo assim. Olha, o meu valor, o meu ponto de vista continua o mesmo, mas acredito que dá pra fazer diferente, que a gente consegue chegar num caminho do meio que fique legal pra todo mundo. Então, isso tem transformado a minha liderança, a vulnerabilidade, essa vontade de construir, vontade de fazer dar certo. E claro, né, pedir ajuda de Deus. Eu até, um último insight, né? Semana passada eu tive um desafio e minha colega perguntou assim, nossa, como que você consegue ser tão calma? Eu falei, cara, eu não sou calma, eu falei, a minha paciência, meu pavio de fábrica, ele é desse tamanhozinho. E ainda brinquei, né? Falei assim, com o Espírito Santo, sem Espírito Santo. É isso mesmo. Então, convidar mesmo o Espírito Santo, e ainda, né, falando sobre, pegando esse exemplo do pavio, se conhecer. Eu me conheço e quando eu sei que alguma coisa me pegou, me doeu, sabe, mexeu com o meu ego ali, meu coração já dispara. E é a hora que eu faço, é a hora de convidar, se o Espírito Santo não estava na conversa até então, tem que ser igual o grupo, né, o Espírito Santo entrou na conversa. Né, e é a hora de se não convidou, convidar, se convidou, reforça o convite e fala assim, Senhor, me capacita, e é a hora que eu me policio ainda mais, que eu baixo o tom de voz e falo assim, Tarsis, entendi seu ponto de vista, como que você acha que dá pra construir isso aí? É o que tem salvado, é o que tem conservado meu réu primário, é o que tem me trazido bons resultados, e eu penso que é o que eu posso trazer de melhor para as pessoas, que tem me ajudado muito. Conserve seu réu primário, amiga. Conselho de mãe, assim, né? Aconteça o que acontecer, conserve o réu primário. E assim, ó, estamos quase que no último
episódio, eu vou falar uma coisa. Todas as vezes que eu entrei por aquela porta, falei, Espírito Santo, senta naquele banquinho ali, ó. Senta naquele banquinho ali e participa de tudo. E ele Exato. tem Ele feito tem isso, e tá feito. lindo, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Queridas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito tá? obrigada, Muito, muito nós que obrigada, agradecemos. muito obrigada por tudo, por tudo. Pelo sim, por estar aqui, pela coragem, pela ousadia. Sou muito grata a vocês. Nós que Obrigada a agradecemos. você que nos acompanhou e até o próximo episódio.